Vamos lá. 1 Samuel 7, do 2 ao 17. Antes de nós começarmos o nosso texto, vamos rever o que nós temos visto até aqui, né? São os textos da arca. Começa no capítulo 4, se você está com sua Bíblia aí. Os filisteus se armam contra Israel. Israel também se arma e eles combatem e perdem. Então a solução é levar a arca para o local, não é isso? E lembrando, por que sai do 1 ao 3, você tem Ana e Samuel, né? Na verdade, do 1 ao 3 o foco é o nascimento de Samuel. Esse é o foco. E por que o quarto capítulo de repente muda para a arca? O que tem a ver? Parece que está desconectado. Claro que não está. Por que não está? Porque qual era o sacerdote ali no momento de Ana e de Samuel? Eli e seus filhos. O capítulo 4 a 7, o capítulo 4 especialmente, é Deus tirando o sacerdócio. É Deus removendo o sacerdote ruim. Então está muito conectado. É o Senhor que está removendo aquela família corrupta. Porque em termos humanos não seria possível, né? E se ele morresse, os filhos continuariam. A corrupção dentro do tabernáculo era muito grande. Só Deus para remover. Qual foi o meio que Deus teve para isso? Uma guerra. Os filisteus se levantam, Israel perde 4.000 homens. Quem leva a arca para lá? Hófini e Finéias. Deus falou: vocês vão morrer de uma vez só. Lembra disso? No mesmo dia. Hófini e Finéias vão para a batalha. A arca é tida como um amuleto, né? Um pé de coelho. E não funciona porque o povo está em pecado e Deus não está ali com o povo, ainda que a arca esteja. O povo perde, 30.000 homens morrem, e com a notícia da perda, da derrota, da morte de Hófini e Finéias, e principalmente de que a arca foi tomada, quem morre agora? Eli. Então o capítulo 4 é Deus cumprindo promessa do 1 ao 3. Samuel então é o profeta, é o sacerdote, a família saiu. E aí a arca na terra dos filisteus é o Icabode, a glória se foi. Só que nos capítulos 5 e 6, Deus mostra o quê? Não se foi não. Deus é glorioso, o Yahvé, o Deus de Israel é glorioso. Então a glória não se foi. Capítulo 5, o que acontece? O Deus Dagon, né, o falso Deus Dagon se prostra diante da arca. A arca parece uma batata quente na terra dos filisteus. Manda para Gate, manda para Ecrom, livra isso daqui, está causando peste, está causando pestilência, morte. E a da arca finalmente é levada, foi semana passada, de volta para Israel. Lembra lá com os presentes, tumores, né? Os tumores de ouro e ratos de ouro, as oferendas. Então, para nós lembrarmos aqui uma questão de mapa, esse é o trajeto da arca. Olha lá, a batalha é lá em Ebenezer, ou em Afek, ou Afeca. Israel perde, a arca vai para Asdod, aqui que ela fica no templo de Dagon, depois ela vai para Gate, depois para Ecrom, e então ela vai para Bet-Semes. Como é que ela vai para Bet-Semes? Os filisteus chamam lá os seus adivinhos e falam: como é que a gente leva de volta? Vacas, né, que tinha acabado de parir, amamentando ainda, ou seja, a expectativa é que as vacas não fossem. Se elas forem é porque Deus está mandando mesmo, mas a questão é que eles não se arrependem, eles têm medo da arca e vão para Bet-Semes. O que acontece em Bet-Semes? O povo, que é uma cidade levita, de gente que deveria saber como se trata a arca da aliança, faz o quê? Oferece as vacas de sacrifício, coloca a arca em cima de uma pedra para ser vista. Morte também em Israel. O que o povo de Bet-Semes faz? Não se arrepende. Faz o quê? Batata quente. Tira daqui. Então a arca vai para Kiriat Jearim e fica lá. E assim que termina o nosso texto, né? A arca em Kiriat Jearim, na casa ali de Abinadab, e consagraram Eleazar, o filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E assim termina o nosso texto. O que nós estamos vendo aqui? Que Deus é glorioso. Deus não precisa de Israel para se mostrar glorioso. Deus vence os filisteus sozinho.
ele vence o que for sozinho, ele é glorioso, esse é o Deus de Israel, esse é o Deus que servimos. E agora nós vamos ver a volta de quem? Samuel. Samuel volta à história. Então está tudo conectado, né? Samuel capítulo 3, de 1 a 3, nasceu, Israel reconhece Samuel como profeta, lembra? Ele é aprovado por todos. E então tem essa questão da arca. 20 anos se passam e a arca está lá em Kiriat Jearim. É isso que nós vamos ver no versículo 2. Esse então é o nosso resumo. A pergunta é: onde é que estava Samuel enquanto isso acontecia? Não é? Samuel provavelmente estava em Siló ou em Ramá. Por quê? Alguns estudiosos afirmam que Siló, quando a notícia volta, Siló já está sem a arca e então ela perde o status ali de uma cidade que tem alguma credibilidade. Não se sabe o que aconteceu com Siló exatamente, mas provavelmente Samuel ficou ali ou tenha ido para Ramá, que é a cidade natal dos pais dele, né? O homem de Ramataim, lá no capítulo 1, são os pais dele. Então, a Siló talvez destruída aqui. E assim como em 1 Samuel 3, o nascimento de Samuel foi um sinal de que a graça de Deus está com o povo. Lembra, de 1 a 3 Deus está dando solução para o povo. Samuel nasceu. A situação era terrível, tem um sacerdote insensível espiritualmente, um povo que também é insensível, mas a solução chegou. Samuel, capítulos 1 a 3. No capítulo 7 também tem uma graça revigorante de Deus. Israel começa a sua restauração. E tem a figura-chave de Samuel. Tá bom? Pela misericórdia de Deus. Vamos lá para o próximo texto então. Aqui. Sucedeu que desde aquele dia, o dia que a arca chega a Kiriat Jearim e fica na casa de Abinadab, e o seu filho Eleazar é consagrado sacerdote. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então veja, a arca agora está em território israelita ou filisteu? Israelita. A arca está em Israel. Mas mesmo assim tinha um sentimento do povo que não estava tudo bem. O povo dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos se passam e o povo está lamentando. Há um senso de que, mesmo a arca estando em Israel, a nação não estava com o Senhor. Há um senso de culpa, há um senso de peso em Israel, de lamento. E Israel finalmente se dirige a Deus, lamentando, finalmente, né? 20 anos de opressão fez com que Israel sentisse falta do cuidado amoroso de Deus e aí busca a Deus. Isso lembra um pouco o livro dos Juízes. Depois de um tanto tempo de opressão, o povo clama. Não é isso? Isso lembra Juízes. Depois de X anos, o povo clama, o povo lamenta. Então, o que está sendo dito aqui é: Israel está clamando ao Senhor, depois de um tempo de que a glória se foi, mas a arca volta, Israel começa a clamar. Versículo 3: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, a arca na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, Samuel convoca Israel, falando a toda a casa. Aqui pode ser por meio de um mensageiro, tá? Como é que ele convoca? Ele fala a toda a casa de Israel, possivelmente por meio de um mensageiro, que foi durante um tempo percorrendo, um ou mais mensageiros percorrendo a terra de Israel e dizendo: deixem seus pecados. Tem lamento. Chegou aos ouvidos de Samuel que o povo lamentava, ou ao conhecimento dele. A gente vai ver no final do texto que ele, como juiz, ele ia visitando cidades. Então certamente ele ouvia lamentos do povo nesses 20 anos. Então ele decide falar a Israel, dizendo: olha, abandonem seus ídolos, tem pecado no meio de vocês, tem idolatria. Lembra ou não lembra, Juízes?
O povo sofre opressão, clama, mas tem pecado, tem idolatria. É uma realidade, é um retrato de Juízes aqui. Então Samuel reconhece como chegou o momento que ele poderia então conclamar o povo ao arrependimento, a uma nova consagração. O povo não seria bem sucedido se não colocasse o Senhor em primeiro lugar. Ora, isso estava na lei, Deuteronômio. Se vocês seguirem outros deuses, tem as maldições da lei, tem as punições da lei. Isso estava na aliança. Se vocês me abandonarem para seguir outros deuses, vai ter punição para isso. E eles estão percebendo. Então, se o povo não colocasse o Senhor em primeiro lugar e cresce somente nele, o povo não ia colher bênçãos da aliança. Então, Samuel faz isso, ele conclama o povo, porque o povo havia abandonado o Senhor com pecados de idolatria. Mas veja que Samuel, olha o que ele diz aí, as palavras dele: se é de todo o vosso coração que vocês voltam ao Senhor. Ou seja, lembra do versículo 2? Israel está lamentando. E aí Samuel, como profeta, ele faz um papel de profeta claro aqui. Ele chama o povo ao arrependimento. Se é de todo o coração, se é do ser de vocês inteiro isso, que vocês estão voltando ao Senhor, veja, a linguagem é de arrependimento. Nós vimos aqui durante a estudo sobre salvação, que arrepender-se é voltar. É uma volta ao Senhor. Se é assim que vocês voltam, não basta só lamentar. O que ele manda fazer? Eu quero ver isso na prática. Tirem os deuses. Tirem os ídolos de vocês. E preparem o coração. Consagrem-se. E sirvam só ao Senhor. Então eles haviam abandonado Deus, cometendo esses pecados, haviam caído em escravidão, em sofrimento, e agora eles a motivação deve ser mudada, se livrar dos deuses. E aqui, como eu disse, um profeta, né, totalmente uma ação de um profeta. Se você lembrar dos profetas do Antigo Testamento, eles faziam o quê? Ele ia propor e disse: se vocês não fizerem isso, eles voltam para a lei, é o tempo todo isso. Tá? Então Samuel procura conduzir Israel ao verdadeiro arrependimento. E esses deuses estranhos e Astarotes aqui, Astarotes são as variações, né, da deusa da fertilidade, do amor e da guerra ali dos cananeus, que Israel adotou por muitos anos do tempo dos juízes. Eram as variações de Astarote. Astarote pode ser a esposa de Baal, a deusa, a esposa de Baal, e as Astarotes eram muitas variações dela. Como tem-se, né, em Santos por aí, tem as várias variações. São várias Nossas Senhoras, né? São variações desse ídolo, tá? Então o chamado para o povo é: obedeçam o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não tenha outros deuses além de mim. Percebe como o chamado é sempre a voltar para a lei? Voltem para a lei, obedeçam. Ou seja, o arrependimento envolve muito mais do que ficar lamentando pelo pecado, né? Envolve mais. Também tem a tristeza, mas é mais que tristeza. Tem que ter uma ação, um abandono. Estar triste é uma parte de arrepender-se. A parte principal é abandonar um lado e se voltar para o outro. É isso, tá? Então esse chamado ao arrependimento não é só com a emoção, mas precisa ter uma ação palpável. É mais do que jogar as estátuas lá numa vala. É mais do que isso. Porque a idolatria naquele tempo envolvia um modo de viver. Já vou dar a palavra. Envolvia um modo de vida. Se eles tinham deuses, por exemplo, Astarote como uma deusa, o que eles faziam? Eles iam para os rituais dessa deusa praticar as orgias lá para que essa deusa atendesse. Então não é só jogar a estátua numa vala, é parar com a vida. É uma mudança de vida aqui. O que é mais difícil? É mais fácil jogar um boneco no lixo. É mais difícil mudar a vida. E é isso que ele está falando. Se é de todo o coração, joga fora. Livrem-se. Consagrem-se ao Senhor, preparem o coração de vocês e só a Deus. Ou seja, é muito mais do que simplesmente abandonar uma estátua. Mudem a vida, abandonem o pecado. Gustavo?
Pastor, eu não sei se o texto mais para frente mostra isso. Por que eles queriam a arca de volta? Israel? É. A arca era o símbolo da presença de Deus, conforme Deus prescreveu que o povo fizesse lá em Êxodo. Ele era um símbolo da habitação de Deus com o povo. Então, A ponto de eles chamarem a arca de a glória se foi, porque a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus estava ali. Lá em Êxodo, quando o povo caminhava pelo deserto, a arca ia na frente. Então Deus está nos guiando. Em Jericó, Deus manda o povo vir com a arca na frente. Então tem um simbolismo muito forte. Deus não está com a gente mais. Então o texto está dizendo que genuinamente Israel queria essa presença de Deus novamente. Veja, a arca já estava lá por 20 anos, mas Israel entende que tem coisa errada ainda. A arca está lá, mas o povo não está com Deus, o povo está com ídolos. E eles lamentam. Porque, olha só, eles estão vivendo tempos certamente ruins, porque eles estão lamentando, se voltando para Deus em lamento, em petições. Ainda que a arca estivesse ali, tem um senso de culpa ainda, tem um senso de tristeza. Não está tudo bem, a ponto de lamentarem. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir, depois, se precisar, a gente fala mais. Então, Samuel acrescenta aí, no final do versículo 3, uma promessa: sirvam só ao Senhor e Ele vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Veja só, é muito possível que os filisteus estivessem oprimindo aqui, porque são 20 anos de lamento, e a promessa é: Deus vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Vai ter uma guerra já, mas é possível que tenha uma opressão acontecendo de alguma forma aqui, tá? Em Israel. 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Então a sinceridade do arrependimento é vista. Eles tiram, né? O texto relata que o povo fez o que foi falado. Baalins eram as variações do deus Baal, assim como Astarotes, tá? E é interessante que textualmente, aqui na Bíblia, o povo só volta a adorar os Baalins no tempo do rei Acabe, lá com Jezabel. Não tem uma volta do povo a adorar os Baalins antes disso, pelo menos textualmente. Então é interessante, pelo menos quase uns 200 anos, que há um arrependimento aqui, tá? Então o povo faz o que Samuel falou, faz tal como ele disse, serviram só ao Senhor, primeiro mandamento. Tinham que saber isso, né? E o povo não só confessa os seus pecados, mas o povo age, livrando-se dos Baalins e das Astarotes, para servir somente ao Senhor. Isso é arrependimento, irmãos. Lamentar e abandonar. O arrependimento tem essas características, uma tristeza profunda pelo pecado, mas um abandono do que é errado. Um arrependido de fato quer abandonar o que faz, e não apenas se lamenta pelo que faz. Isso é arrependimento, tá? Então começa ali um reavivamento em Israel. Versículo 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Mispa está aqui, deixa eu pôr um mapa para vocês. Esse não está. Tá vendo? Mispa, olha aqui, estão vendo aí? Então, ó, você tem aqui Siló, onde estava o tabernáculo antes. Você tem Bet-Semes aqui, por onde a arca foi, mas teve mortes. Aí foi para Kiriat Jearim, ó, aqui. E aí Samuel fala: reúnam-se em Mispa. Tá? Reúnam-se em Mispa, eu quero falar com vocês. Samuel então faz a mediação entre Israel e Deus, né? Eu vou orar por vocês. Qual é o ofício aqui agora de Samuel? Sacerdote. No começo ele foi profeta, ele falou: abandonem, se arrependam, voltem. Agora reúnam que eu vou orar por vocês. Sacerdote. Agora ele vai representar o seu povo perante Deus e vai ter esse mediador.
Então veja o contraste aqui com a situação anterior lá em Siló. Foi por falta de sacerdotes assim em Siló, né, filhos de Eli que eram rejeitados, que Israel havia abandonado Deus. Agora você tem um sacerdote que fala: se reúna que eu vou orar por vocês. Olha a diferença de sacerdócio para Eli e seus filhos, e agora para Samuel. Agora tem um sacerdote de verdade, e o povo é conclamado para se reunir, porque ele vai interceder pelo povo. Mas veja, claro que Deus está no comando disso, né? O que Samuel fez agora é muito interessante, que vai relatar essa intercessão mediadora dele, a partir do versículo 6. Então o povo é chamado a se congregar em um local, em Mispa. Versículo 6: congregaram-se em Mispa, tiraram a água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Olha só, essa Mispa, o nome Mispa aqui significava em hebraico torre de sentinela, porque possivelmente ficava em uma região alta, ficava em uma montanha, como se fosse uma torre de vigia, Mispa. Então o povo se reúne lá. Já esse local já tinha sido um local de uma reunião. Eu sei que vocês não vão lembrar, mas se você voltar para Juízes 20, lembra o caso do sacerdote, do levita que esquartejou a concubina? Depois disso, o povo se reúne em Mispa para se vingar dele. É em Mispa a reunião. Aqui Samuel de novo conclama para Mispa, e o povo vai para essa torre de sentinela, esse lugar alto. E não está muito claro o porquê desse derramamento de água. Lendo sobre isso, não era uma prática prescrita, tá? Alguns dizem que eles provavelmente inventaram isso para simbolizar que eles estavam se derramando para uma purificação. Água tem essa conotação de purificação, de lavagem. Alguns estudiosos aqui consideram que possivelmente era a festa dos tabernáculos, que depois, nessa festa, tinha-se a prática de derramar água pelas escadarias do templo, na época de Jesus, mas muito antes. Então são cogitações. Por que essa água? Possivelmente o que parece ser mais coerente é que tenham eles inventado isso, ou adicionado isso a algo, foi para simbolizar arrependimento, purificação. Eles estão se derramando perante o Senhor. E que mais? O povo jejuou. Lembra que só tinha uma festa em Israel que era ordenada ao povo que jejuasse. Era o Yom Kippur, ou o dia da expiação, que era um pouco antes da festa dos tabernáculos. Então alguns dizem, pode ser aqui a festa dos tabernáculos, muito próxima do dia da expiação, por isso o jejum e a água. Mas não dá para bater martelo nisso, não dá para a gente afirmar com toda certeza. Mas o fato é, o que significa jejum em Israel? Quebrantamento, arrependimento, né? O jejum é humilhação, dor pelo pecado, tristeza, privação do alimento para se consagrar. São ações de um povo realmente arrependido. Adotar a prática do jejum, gente, pensa, nós estamos aqui na época dos juízes ainda, né? Basicamente, o povo está distante de Deus. E o povo é conclamado pelo profeta e agora sacerdote a se reunir, e o povo, com as suas ações, coloca a água no chão, derrama água, simbolizando purificação, e jejua. O povo quer se quebrantar, e o povo confessa o pecado. É isso que o versículo fala. São três coisas aí, né? Tiram água e derramam, jejuam aquele dia e confessa: nós pecamos contra o Senhor. Não só individualmente, mas como nação, né? É isso que Deus diz lá no Salmo 51: sacrifícios agradáveis são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Esse é um retrato do povo aqui, irmãos. O povo está se arrependendo. Depois de quanto tempo? A gente não vê uma prática assim, com jejum, com alguém intercedendo, com o povo tirando os ídolos, mas não só isso, confessando o pecado
Então Samuel lidera o povo nesse ato coletivo aqui, né? E aqui quando diz que ele julga Israel, lembra? Lá em Juízes, o principal papel de um juiz era militar, mas não só. Se você voltar lá para Juízes 2, volta lá para a gente ver isso. Juízes 2, 17. Juízes 2 é um resumo do papel do juiz. O que os juízes faziam? Juízes 2, 17. Diz assim: contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como um juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O que eu quero dizer com isso? Que quando um juiz morria, não é só que o povo inimigo estava derrotado militarmente. Quando o juiz morria, o povo de Israel voltava para os seus maus caminhos. O que, por implicação, nos diz que o juiz mantinha ou voltava o povo em alguma medida para os caminhos do Senhor. Isso também era uma tarefa de um juiz. Quando o juiz morria, o povo voltava ao pecado. Então, por implicação, o juiz tinha alguma ação de manter o povo na lei, em algum nível. E é isso que Samuel faz aqui, ó. Ele julgou os filhos de Israel. O que é julgar aqui? Ele exorta, ele mantém o povo na lei, ele traz o povo para o Senhor de volta. Essa também era uma prática de um juiz. Então, arrependimento genuíno, nós estamos vendo aqui, o povo se arrepende mesmo, né? Zacarias, né? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, voltem-se. É toda uma linguagem aqui de arrependimento, de volta para o Senhor, e é genuíno. E não é meritório, porque o povo está reconhecendo miséria. O povo está falando assim, ó, eu estou arrependido em Deus, agora faz sua parte aí. O povo não está com essa ideia de mérito. O nosso arrependimento diante de Deus não é mérito, não é nada meritório. Ao contrário, é reconhecimento de miséria. E é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor diz. Compadece, com o seu coração contrito é o que eu quero, porque você está reconhecendo que você não tem mérito. Isso é um arrependimento verdadeiro. Então o povo demonstra isso. 7. Então até aqui está tudo bem, né? Puxa, que legal. O povo está voltando. Mas parece que sim, né? Mas tem um inimigo para atormentar. 7. Quando, pois, os filhos de Israel ouviram que os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então lembra, Mispa era uma cidade no alto, né? Possivelmente os filisteus, o texto que eles ouviram, o povo está se reunindo, e viram movimentações. O que eles pensaram? Que se fosse o filisteu, você pensava o quê? Os caras vão atacar. Porque perderam, né? A arca voltou para eles, eles estão animados. Eles vão retalhar. Perderam 40 mil, ou 34 mil, perdão, da última vez. Vão retalhar. Uma multidão se reunindo, mas era para que essa reunião? Para se arrepender. O povo estava sendo congregado para se arrepender. Então os filisteus souberam disso e suspeitaram que Israel estava planejando um ataque e se prepararam. Os príncipes das 5 cidades principais preparam o povo, eles vão atacar, convocam as tropas, se preparem porque vai ter guerra. Militarmente, quem era mais poderoso aqui? Filisteus, era um povo bem mais poderoso, tá? E os israelitas, qual era a lembrança? Derrota feia, não é? Então Israel ficou com medo, tá? Antes, lá no capítulo 4, lembra quando a arca chegou ao arraial de Israel, que teve
gritaria, né, comemoração. Quem ficou com medo? Os filisteus. Agora é o contrário. Agora Israel se reúne e Israel tem medo dos filisteus, porque os filisteus se armam contra Israel. Eles ouviram que os filisteus estavam chegando, eles têm medo agora, porque Israel não tinha força militar, não tinha alguém que unisse Israel militarmente. Pensa aí, tiveram uma baixa de mais de 30 mil homens. Mas você perder 30 mil homens? Está faltando gente aí, faltando homem. Então, medo. 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: cadê a arca? Foi isso que eles disseram? Traz a arca que a gente ganha. Parece que aprenderam, né? Sendo assim, para Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Puxa, eu podia ter feito isso no capítulo 4, a gente economizaria 4 capítulos aqui, 3 capítulos. Mas não, fizeram isso só agora, não é? Diferentemente da anterior, onde é que está a confiança de Israel agora? Samuel, você é um profeta e sacerdote aprovado por Deus. Interceda por nós, Samuel. Peça ao Senhor, clame ao Senhor por nós, para que Ele nos livre. Tinha que ter feito isso antes, mas... E a arca estava lá com eles, né? Estava lá em Kiriat Jearim. Então ainda tinha aqui uma busca pelo Senhor por meio do mediador ali, de Samuel. Eles expressam a dependência. Não deixes de orar, interceda, Samuel. Sabe o que o autor está nos dizendo aqui por enquanto? Que a gente vai... É bom que você veja isso. Quando Samuel está no negócio, o negócio está indo, né? Quando Samuel lidera o arrependimento, o povo vai. Quando Samuel agora intercede, a gente vai ver a batalha é vencida. Então Samuel está mostrando, o autor está mostrando para o seu leitor: olha o calibre de Samuel. Não que ele seja alguém perfeito, mas Deus o colocou ali. Não foi alguém que veio de um milagre, de uma mulher estéril. É Deus quem levantou. E quando Deus está levantando, Deus está aprovando. Grudem nele, gente. Por que vocês deixaram Samuel? Vocês não foram lá antes falar com Samuel, mas quiseram levar a arca como um amuleto, não é? Também faz uma diferença a liderança, né? Liderança de um homem de Deus, de um homem sério, de um homem que tem que temente a Deus. Como muda a postura. A unidade. O que ele faz leva o povo a agir de outra A postura de um líder, exato. Então, olha que interessante, né? O autor aqui diz sobre isso, que nós vemos a diferença aqui entre a verdadeira e a falsa religião. Qual que é a falsa religião? Capítulo 4, traz o amuleto. A gente vai controlar essa divindade ao nosso favor. Isso é falso, isso não é religião. Qual que é a verdadeira religião? Clame ao Senhor para nos socorrer. Dependência. Não é tratar Deus como você controla Deus. A arca está aqui, a gente ganha. A verdadeira é: Senhor, nós dependemos do Senhor. Isso sim é relação com Deus, né? Relacionamento pessoal. Então, Israel parece que aprendeu a lição. Pedem a Samuel para interceder. E não pede coelho como a arca, né? Porque Deus não pode ser controlado. Israel aprendeu isso. 9. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, ou seja, novo, macho, aqui o cordeiro é macho, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Opa, tomou um cordeiro, ainda mamava, e o sacrificou ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então o holocausto oferecido ao Senhor conforme o Senhor prescreveu, Ele se agrada disso. A resposta apropriada a respeito do pecado é o sacrifício conforme Deus disse. Um sacrifício de holocausto, de expiação de pecado, esse é o único meio pelo qual os pecadores podem se achegar a Deus, podem esperar o favor de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É um sacrifício que representa: Senhor, perdoa-nos. Nós estamos agora conforme o Senhor prescreveu. E um líder, um sacerdote aprovado está guiando tudo isso em favor do povo. Então, enquanto Samuel oferece esse sacrifício, vai desenrolar agora a vitória. Deus ouve a oração, porque o texto diz: e o Senhor lhe respondeu.
Porque nós temos agora um sacerdócio correto. Que diferença com Eli, não é? Um contraste gigante com 20 anos atrás, porque foi por falta de sacerdotes piedosos, obedientes, que Israel foi rejeitado. Mas agora tinha um sacerdote verdadeiro que clamou ao Senhor e o Senhor ouviu. Aprovando o quê? O Senhor está aprovando Samuel, percebe como Samuel está sendo aprovado aqui? Eu vou ouvir, porque ele intercedeu conforme a prescrição, há um sacrifício, está tudo nos conformes. 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Então chega o momento, Samuel está lá oferecendo o sacrifício, os filisteus chegam para atacar. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quem lutou por quem aqui? Como sempre, né, gente? Não há novidade. Consagrem-se ao Senhor, obedeçam, eu luto as suas batalhas. Mas a gente é teimoso, né? Ou no mundo, nós somos teimosos. Eu luto as suas batalhas. E olha só, as condições, possivelmente chuva aqui. Possivelmente, porque ele trovejou e aterrou os filisteus. Não se sabe se tinham carro de ferro, não se sabe se tinham armas, muito mais certamente teriam, que seria impossível Israel ganhar, mas quem ganha por Israel? O Senhor, porque o Senhor coloca uma condição climática desfavorável para os filisteus. Possivelmente Mispa, certo, está mais no alto, os filisteus estão mais embaixo, difícil subir com lama, a terra todo mundo. Metal atrás de raios. Olha aí, metal aí, possível, quem sabe, né? Metal atrai o raio. Então é possível, enfim, o Senhor usa os meios para derrotar, né? O Senhor derrota os filisteus. E agora curioso, né? A gente passa por isso aqui rápido. Quem era o Deus da tempestade para os cananeus? Baal, né? O que Deus está falando aqui? Choveu e vocês perderam? Baal é nada, né? Olha só, isso para um leitor da época é assim, eles riram, né? Baal, já vem na cabeça o Deus da tempestade. Quem troveja é Baal para eles. Para os cananeus, quem governa a chuva é Baal. E aí troveja e mata. Olha aí quem governa o quê? É o Deus de Israel, não é? Astarote era a deusa da fertilidade, chuva vinha quando tinha, teoricamente, né, na crença deles, Baal e Astarote tinham relações sexuais no mundo dos deuses e chovia para fertilizar o campo, para ter colheita. Essa era a crença. E aí a chuva veio para derrotar agora. Deus está se mostrando superior, como fez no Egito já, né? Então, Israel ganha, o Senhor ganha para Israel. Agora, olha que curioso. Volta lá na oração de Ana. Lembra que eu falei semana passada? A oração de Ana tem que estar em toda quarta-feira, porque ela é a base teológica para todo o livro. Segundo, o 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Olha o que Ana fala da sua oração. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. Temos a oração de Ana em mais um texto. Olha que interessante, né? Do céu o Senhor troveja. Ana orou isso. A oração dela é a base teológica para todo o livro. Eu me lembro sempre de achar algo da oração de Ana no nosso texto, porque vai ter. É a base. O Senhor trovejou contra eles. Literalmente trovejou. E ela orou assim. Curioso. Então, a vitória agora, diferentemente do capítulo 4, que teve derrota absurda, né? Assim, humilhante. Agora tem vitória de Israel. Mais uma vez, as credenciais de Samuel estão sendo colocadas à mesa. O sacerdote intercedeu e o Senhor venceu por Israel. 11. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Então, Bet-Car a gente não foi identificado. Procurei aí nos mapas, não tem Bet-Car, mas certamente está próximo aqui, né? A batalha foi em Mispa aqui, então a gente está no território de Benjamim, Efraim, na cadeia montanhosa de Efraim, tá? Que é essa parte aqui. Então tem algum lugar por aqui, essa Bet-Car,
Bet é casa, não é casa do carro não, tá gente? Está em hebraico aqui, tá? Nós não sabemos onde é essa cidade. O que acontece então é vitória, e agora Israel persegue os seus inimigos e derrotam até onde eles vão. O ponto aqui é que os filisteus são derrotados. Eles colocam, quero dizer, eles foram completamente derrotados. Até os que fugiram até a cidade foram derrotados. Os filisteus perderam a batalha. 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Também não se sabe onde é Sem, por ali perto de Mispa. E ele chamou Ebenezer e assim e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, um acontecimento tão notável assim não podia cair no esquecimento. Ele faz um memorial, pega uma pedra e ergue uma pedra e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O que Isso é bem comum. é bem comum, de situações muito marcantes, né? Por exemplo, né, quando o povo cruzou o Jordão, Josué ergueu o altar, né? Na história de Jacó lá, lembra? Betel. Então tem acontecimentos que o povo quer que seja lembrado. E quando a criancinha passar: "Ô pai, o que aconteceu aqui?" Eu vou te contar, tem uma pedra aqui por isso, ó. Lá em Josué, quando o povo entrou, essa pedra aqui para contar a história. Se lembre do que Deus fez por nós. E Ebenezer, literalmente, aqui é pedra de ajuda, tá? Pedra de auxílio, é esse significado de Ebenezer, é pedra de ajuda. Porque que é um nome aplicado ao Senhor. Lembra que o Senhor é a rocha de Israel. Rocha é uma coisa que não muda, é firme. Essa é a ideia. O Senhor é nosso auxílio. Então, o que aconteceu em Mispa foi: o Senhor ajudou o seu povo, trovejou contra os filisteus, salvando dos seus inimigos. Existe aí uma possibilidade, deixa eu só voltar no mapa aqui, lembra aqui, ó, Ebenezer, isso foi dito lá no capítulo 4, lá em cima, ó, Ebenezer, tá vendo? Que a batalha foi lá. Então, tem duas possibilidades: ou estamos falando da mesma Ebenezer, ou de uma outra Ebenezer da pedra ali, tá? O ponto é, o que significa, ok? O Senhor é a pedra de auxílio, o Senhor nos ajudou. E agora é o local da vitória, é uma lembrança de vitória para Israel. Samuel quer que o povo, quando passasse por ali, se lembrasse: Deus venceu por nós, o Senhor venceu por nós. É um memorial, uma lembrança sobre o Senhor vencendo a favor do seu povo. 13. Assim os filisteus foram abatidos. Veja como o autor quer nos mostrar isso. Eles perderam, acabou para os filisteus. E nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra ele todos os dias de Samuel. Então, como resultado do auxílio do Senhor, teve arrependimento. O povo evidenciou isso com suas atitudes, abandonando os ídolos, derramando a água, fazendo jejum, pedindo para Samuel interceder, teve o sacrifício. Então o povo expressou o verdadeiro arrependimento. Como resultado então dessa ajuda, sob a liderança de Samuel, Israel desfrutou de benefícios da aliança. Quais eram os benefícios da aliança? Deuteronômio: os seus inimigos ficarão longe de vocês, vocês terão paz na terra, se seguirem os meus mandamentos, né? Os inimigos subjugados, isso era uma promessa da aliança. Me obedeçam e vocês vão colher bênçãos. Cidades ali que ficaram sob o controle de Israel, vou ler o próximo aqui, o 14, que também tem a ver com o nosso comentário agora, 14. As cidades que os filisteus haviam tomado da Israel foram-lhe restituídas. Então tinha a cidade tomada, de novo, mais uma evidência de que Israel estava sendo oprimido. Tiveram cidades tomadas desses 20 anos. Foram devolvidas de Ecrón até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Então eles tomaram de volta a terra. Promessa da aliança, Deuteronômio. E houve paz entre Israel e os amorreus. Então o Senhor manteve os filisteus afastados de Israel todos os dias de Samuel. O nunca mais aqui tem uma limitação, até Samuel, porque ele sabe que Davi lutou contra quem? Contra um filisteu.
Então teve depois com Saul, com Davi, filisteu de novo no território. Mas enquanto Samuel estava, nos dias de Samuel, os filisteus, segundo o texto, não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor era contra ele todos os dias de Samuel. Israel foi preservado, enquanto Samuel ministrava como sacerdote, como profeta. E então, o versículo 14 aí, né? Aqui teve uma paz entre Israel e os amorreus. Amorreus é uma palavra empregada também para uma generalização de cananeus presentes, tá? Uma população cananeia. Então teve paz, Israel desfruta de paz até entre outros povos cananeus, fruto de arrependimento verdadeiro, de um mediador que fez o que deveria fazer, um sacerdote fiel ao Senhor, que orou ao Senhor. 15. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. O que é julgar aqui? Lembra, ele não foi para a batalha, mas ele liderou de forma a trazer o povo para a lei, orientar o povo, exortar, fazer aquilo que Israel deveria voltar a fazer, arrependimento. E veja como isso aqui se parece muito com Juízes. O povo é oprimido por X anos, lamenta, Deus envia o libertador, e o libertador julga Israel. Não parece Juízes? Parece a cara lá daquele ciclo. Nós estamos vendo aqui, Deus levantar um juiz para levantar e governar sobre o seu povo, trazendo paz. Também era uma característica, Israel teve paz por tantos anos, tá? Arrependimento seguido por livramento, e livramento seguido por paz dos inimigos. Era o ciclo, né? Então, a gente pode também ver isso nos capítulos 4 a 7. 4, o povo peca, e aí no 7 o povo clama. Tem mais ou menos uma ideia de um ciclo dos juízes aqui. E Samuel faz isso, ele julga o povo, orienta, repreende, instrui para viver em obediência ao Senhor. 16, de ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Betel, Gilgal e Mispa, vamos lá. Aqui, ó, Betel, Gilgal, mais para o oriente aqui, e Mispa. Então veja, ele está nessa região aqui, ó, Benjamim, Efraim, Judá, ele está passando por essas regiões para reorientar o povo, trazer a palavra de Deus ao povo, para eles ficarem em obediência, manterem vida de santidade, de arrependimento. Esse é o papel de Samuel como juiz. Aqui. Ele fazia assim, acompanhar a cidade. Isso. Porque, assim, ele queria ir no local. Ele ia até os locais para chamar o povo. É um líder, é um exemplo, não é? É completamente diferente do que Israel tinha antes. Então, essa era a responsabilidade de Israel, de Samuel como juiz. 17. Porém voltava a Ramá. Aqui é uma dica de que Samuel estava em Ramá, não mais em Siló. A gente não tem isso textualmente, mas é possível, como eu disse no começo, que Siló tenha sido abandonada, destruída. E Samuel volta para Ramá, que é a sua casa, onde os seus pais, de onde os seus pais eram? Ramataim, 1 Samuel 1, né? Está lá. Então ele voltava a Ramá porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou o altar ao Senhor. Então a sessão aqui termina com um resumo do ministério de Samuel. Ele julgava Israel, ele julgou 3 vezes, isso é afirmado. Ou seja, se você pegar o livro do Juízes, está dizendo, ele foi um juiz, não tem dúvida sobre isso. Samuel foi juiz também. Ele não esperava só que as pessoas viessem até ele, mas ele também ia, não é? Ele ia até as cidades, viajava, isso, e aí para orientar o povo. Então veja, o que nós temos no nosso texto hoje? Uma liderança piedosa, né? Alguém que está de acordo com as prescrições do Senhor, que traz o povo ao arrependimento, à obediência, que quando o povo confia no Senhor e ora e pede intercessão e se mostra verdadeiramente arrependido, o Senhor é a favor do povo.
Samuel reaviva o povo, não é? Espiritualmente, coloca as coisas no eixo. Esse é o nosso texto. E aqui, concluindo, a gente vai para a nossa estrutura. Eu quero que vocês notem algo interessante. Vamos lá. Vamos para a nossa estrutura. Do 2 ao 6. Samuel convoca Israel ao arrependimento, ok? Do 2 ao 6. Então, no versículo 2, temos aí o lamento de Israel por 20 anos. Samuel chama Israel ao arrependimento, lembra? Arrependam-se, abandonem, retirem os ídolos, voltem só ao Senhor. Versículo 4, Israel evidencia seu arrependimento, ou seja, Israel faz o que ele falou, abandona os ídolos, balins, os astarotes, e volta a adorar só ao Senhor. Ou seja, é possível aqui também, irmãos, que Israel estava adorando Yahvé e o sincretismo, né? Você vem para a igreja, faz uma fezinha ali no São não sei o quê, mas também faz sincretismo. Tudo, tenta de tudo. Não. O Deus da Bíblia não. Isso não. Não tem sincretismo. É único, é exclusivo. Versículo 5, Samuel convoca Israel para interceder. Venham para a missa que eu vou orar por vocês. Israel se reúne e confessa o seu pecado. Eu deixei uma coisinha vermelha aqui que eu vou preencher agora. Que ofício é esse que Samuel executa nesses versículos? Chamar o povo ao arrependimento é o quê? Profeta, né? Olha, esse que diz o Senhor: voltem-se para Deus, vocês estão errados. Isso é o que o profeta fazia. Do 1 ao 6 nós temos um ofício de profeta, certo? Em Samuel. 2, do 7 ao 14 a gente tem: Samuel intercede por Israel, que vence os filisteus pelas mãos do Senhor. Então os filisteus se levantam para atacar, vendo lá toda aquela confusão início, eles acham que Israel vai atacar. Então eles se levantam. 8, Israel pede a intercessão de Samuel. Samuel. É muito El, né, gente? É muito El, eu confundi. Samuel intercede pelo povo com sacrifício e clamor. O Senhor vence a batalha por Israel. Quem troveja é o Senhor, conforme Ana orou. Samuel ergue o memorial da vitória para lembrar, pedra de ajuda, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor guarda Israel dos filisteus no dia de Samuel. Tem paz agora. E as cidades são destruídas e a paz com os amorreus. Bênção da aliança. Que ofício Samuel fez aqui? Certo? Sacerdote intercede. Oficia o sacrifício. Eu não quero isso. Ariel, você resolve para mim aqui. Sacerdote. Aí, ó. Nunca vi. E o juizado de Samuel por todo Israel, de 15 a 17. Que ofício tem aqui? Juiz. Porque não tem rei. Mas um juiz, ele orienta o povo e ele é o líder do povo. Juiz. Ô Daniel, isso não era para aparecer, eu apertei alguma coisa aqui que eu não sei nem o comando que eu apertei. Tudo bem. Ok. Olha que interessante, irmãos, desse texto. Nossa, está tudo para lá. Aí. Se olha para o texto aí, olha quantas vezes essas palavras aparecem. O texto tem 17 versículos. Não te chamar a atenção isso? Olha para a sua folha aí. Bate o olho, vê a palavra Senhor em letra maiúscula. Não o tempo todo. Olha a quantidade. Gente, lembra, isso aqui não tinha livro fácil na época, não era barato escrever. Para o autor inspirado escrever 20 vezes Israel, 15 vezes Senhor, que é Yahvé, e 10 vezes Samuel, ele está nos dizendo alguma coisa. Agora vou fazer um exercício. Eu não coloquei na ordem que aparece assim de 20, 15 e 10.
Eu fiz isso de primeira, mas eu mudei de propósito. Por quê? Quem que está no meio ali? E eu coloquei no meio de propósito. Porque no meio você tem um mediador. Olha o que o autor está nos mostrando. Olha quem é que está mediando Israel e Yahvé. Acho que não preciso falar como é que Cristo é visto no texto, né, gente? Gente, depois que eu terminei isso, é um dos textos mais evangélicos que eu me lembro de olhar. Meu Deus, é muito evangelho aqui. É um intercessor, é um mediador o tempo todo entre Deus e o seu povo. Tem alguém, profeta, sacerdote e rei. Tem alguém. Não é curioso isso? O autor está nos dizendo tudo isso com esses números. Você tem 3 personagens principais aqui. Vamos lá. E aí, de primeira, assim você fala, sobre o que o texto está falando? Sabe o que vem na primeira resposta sua? Sobre a vitória de Israel sobre os filisteus. E aí você errou. Porque parece isso, porque a própria Bíblia aqui diz, olha lá, ó, do versículo 7, do 2 ao 4, você tem lá um editor bíblico que coloca assim, ó, a exortação de Samuel ao arrependimento, não é em negrito aí, isso não é Bíblia, isso é o editor, quando foi traduzir, colocou para facilitar ali a gente achar, ou tentar ver sobre o que está falando. Aí do 5 ao 17 você tem, os filisteus são vencidos. Pô, é um textão sobre a guerra, então o texto é sobre a vitória. O texto não é sobre a vitória de Israel, sobre os filisteus. Olha para a nossa estrutura. Isso que é bonito a gente ver. Sobre o que o texto está falando. Lembra que aqui tem sacerdote e aqui embaixo tem juiz, tá? Sobre o que esse texto está falando? Aí eu falei, bom, não é sobre a vitória. Não é. A vitória é um elemento. Mas quantos versículos ele gasta para falar sobre a vitória? Pouquíssimos. Sobre o que esse texto está falando? Tá, você já está descrevendo. Ok. Já. Uma mediação de Samuel e É esse o caminho. É esse caminho. a reconciliação de Israel. É esse caminho. O texto está falando sobre Samuel no meio de Deus e o povo. Deus não comunica. É sobre isso que o texto está falando. Agora, a gente precisa enxergar isso, não é? Não é sobre a vitória, é sobre o quê? Você tem arrependimento, você tem vitória, você tem alguém julgando. É esse o caminho, já. Alguém está mediando o favor de Deus ao povo. Então, o que eu escrevi o texto está falando sobre as ações de Samuel no exercício dos seus ofícios na restauração de Israel. O texto está falando sobre como Samuel agiu conforme os seus ofícios para reconciliar Israel de volta com Deus. É sobre isso que o texto está falando. Fala, Gabi. Obrigado, já chegou. Olha como é evangélico esse texto, não é? Podia estar em Mateus esse texto, brincadeira, mas olha só, é muito evangelho aqui. O povo precisa, enquanto o povo não recorreu a Samuel, um mediador que Deus trouxe de forma milagrosa, no meio de uma estéril. Olha só, gente, como é Jesus todinho, né? É todinho. É impressionante esse texto. O texto está falando sobre os ofícios de Samuel na restauração de Israel, quando a arca volta. É sobre isso. Fala aí. Sim. Samuel é o tipo de Cristo aqui. Tá, e aí, o que o texto está dizendo sobre isso? Que Samuel, vamos sem ler lá a nossa estrutura. Do seu ofício profético ele faz o quê? Ao arrependimento. No seu ofício sacerdotal ele faz o quê? Ele ora e sacrifica. E no seu ofício de rei, juiz, ele julga. É isso que você coloca aí no seu... Ele está dizendo isso, que Samuel bota o povo a se arrepender e o povo acata.
que Samuel intercede pelo povo e sacrifica, e o povo vence, Deus vence, e Samuel julga o povo. Porque o texto começa e termina com Samuel. O que ele fez para chamar o povo, como a batalha foi ganha pela intercessão, por sacrifício, e depois termina com ele julgando. O resumo do juizado dele. Então foi isso que eu escrevi, vou ler rapidinho. O texto está dizendo que após o retorno da arca para Israel, Samuel convoca o povo ao arrependimento. E o povo acata o chamado, abandonando os ídolos e voltando-se para Deus. Diante da ameaça dos filisteus, Israel pede a Samuel que clame ao Senhor. E Samuel assim o faz, com sacrifícios e intercessão, o que resulta em vitória de Israel pela ação da mão do Senhor. É o Senhor que provê, o Senhor batalha pelo seu povo. Santifique-se. Samuel ergue o memorial da vitória, pedra de auxílio, o Ebenezer, e Israel colhe bênçãos por ter se voltado ao Senhor. Quais são as bênçãos? Tem as terras de volta, tem paz na terra, as bênçãos da aliança, não tem inimigos incomodando. Samuel é confirmado e credenciado em seu ofício de juiz, porque ele vai por todo Israel, pela cidade, julgando. Na sua casa procuram ele para julgar. Ele é credenciado, atestado como juiz. Tem um contraste dele com ele. Total. O autor está mostrando para o seu primeiro leitor: olha como é Samuel, olha quem era Eli. Total contraste. Olha quem era Adão, olha quem era Cristo. Olha quem é Adão, olha quem é. Percebe, a Bíblia é um livro só. Boa palavra, José. Olha quem é Adão, olha quem é Cristo. E isso vem se desenrolando pela história bíblica. É uma história só, é um livro só, é uma narrativa só. Vamos lá, o que agora, sabendo sobre o que o texto fala, o que esse texto nos ensina? Gabi, o que esse texto nos ensina? Você já deu uma boa entrada, uma boa dica aí. Qual é o ensino desse texto? Você aprendeu o que lendo esse relato aqui? Samuel chama o povo ao arrependimento, o povo se arrepende. O povo pede para Samuel ser o intercessor, ele intercede e sacrifica, e o povo ganha, e ele julga Israel. O que esse texto está fazendo aqui? Para me ensinar o quê? Que por meio de um... Ótimo, isso está no texto, né? Há um chamado para arrependimento no texto muito claro, muito claro. Mas veja, eu não coloquei assim, o texto está falando sobre arrependimento. Não está falando sobre isso. O texto está falando sobre as ações de Samuel em seus ofícios. O ensino tem que vir sobre o que o texto está falando. Daí tem que vir o nosso ensino. O arrependimento, de fato, é uma aplicação que eu faria quando eu tratasse do primeiro ponto do profeta lá. Irmãos, domingo a domingo, um profeta do Senhor sobe aqui, o profeta entenda-se, o pregador da palavra, fiel, e nos exorta ao arrependimento. Irmãos, abandonem seus ídolos do seu coração, seus pecados de estimação, abandonem. Domingo após domingo temos um profeta fazendo isso aqui. É uma aplicação do primeiro ponto do meu sermão, Raquel. Mas não é esse o ensino. É isso que eu estou dizendo, tá? Jazi. Como povo de Deus, nós precisamos se voltar para Deus, né? Sós nós não conseguimos. Então precisamos desse mediador que é Cristo. Isso é o ensino. Tem que ter alguém. Deus levanta alguém para que faça a intermediação da nossa reconciliação com Ele. É isso que Deus está me mostrando. Profeta, sacerdote e juiz. O povo precisava de Samuel. Então, o que eu escrevi foi: por meio do mediador levantado e aprovado por Deus, por meio desse mediador, o povo de Deus experimenta a restauração e desfruta das bênçãos da aliança. Por meio do mediador aprovado por Deus e levantado por Ele, o povo é restaurado e desfruta a bênção da aliança. Essa restauração inclui o quê? Olha lá, o que o texto nos diz: arrependimento, reconciliação, paz, aceitação, por meio desse mediador. E gente, precisa falar de Cristo nesse texto? Aparentemente, você não tiraria Cristo, acha Cristo aqui numa leitura rápida, você não vê. Olha isso,
Como é evangélico esse texto? Cristo no texto. Não, eu estava pensando. Não, eu estava realmente para falar. Mas, vou dar um spoiler, né? Não leu. Mas mais uma vez, quando o povo pede o rei, Deus fala para Samuel que não é, eles não estão rejeitando Samuel, eles estão rejeitando a mim. Então, trazendo para Cristo, se você rejeitar Cristo, está rejeitando Deus. Sim, sim. Se você rejeita o mediador, você rejeita o Senhor. A Bíblia é uma história assim. Gente, que livro, gente. Não é maravilhoso esse livro? É maravilhoso, olha só. Samuel, Raquel, é um tipo de Cristo, olha lá. Por quê? Quem é profeta? A mensagem do Evangelho é: arrependa-se. Jesus veio pregando arrependimento para as nações. Cristo é tanto nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Romanos fala 8 fala isso. Ele está nos céus à direita do Pai e intercede por nós, pelos salvos, pelo seu povo. Mas ele se oferece como sacrifício. Ele não é só o sumo sacerdote. Ele é o cordeiro que Samuel ofereceu. É ele. O que é o cordeiro ali em holocausto? Que aplaca a ira de Deus. E que por meio desse sangue, Deus então é favorável ao povo. O cordeiro ali é a expiação pelos pecados. É Jesus, o cordeiro de Deus. Quando Samuel oferece o cordeiro, ele tipifica tanto nele como o sacerdote, o Cristo, que é o sacerdote, quanto o cordeiro que está sendo imolado. Cristo está sendo visto ali, naquele versículo. Cristo governa o seu povo, orientando, exortando, repreendendo, levando à obediência. Papel de rei ou juiz. Samuel é Jesus Cristo, aqui tipificado. Mas não é só isso, gente. Cristo é isso no texto. O que mais? 2. Bom, já falei, ele é o sacrifício oferecido. Jesus é o sacrifício, né? Deus aceita o seu povo no meio do sacrifício. O animal é morto, quem recebe a punição? É o animal, inocente. 3. Cristo intercede por nós junto ao Pai. Na intercessão de Samuel em favor de Israel, tem uma figura do ofício de Cristo hoje por nós. Ele intercede por nós hoje. Confiamos na oração de outro, Jesus. Ele ora por nós. Nós confiamos nisso, na ação intercessória dele em nosso favor. Mas tem um último elemento muito crístico aqui. Uma vez por mês nesta igreja, nós temos um memorial e dizemos: até aqui, nós temos uma Ebenezer na ceia do Senhor. Não é? Celebrando na ceia a vitória de Cristo sobre os inimigos. É ou não é? Na ceia nós podemos dizer Ebenezer. Gente, que texto neotestamentário, né? Impressionante. Eu fiquei impressionado. É isso. Semana que vem, gente, os israelitas pedem um rei. Daqui a pouco Saul entra na jogada, tá bom? Mas temos aqui o autor nos dizendo, ou dizendo para o seu primeiro leitor: veja quem é Samuel. Veja como o povo precisa de um intercessor, de um mediador entre ele e Deus. Samuel é essa pessoa. Amém. Texto muito bom. Dúvidas, colocações? Pode parar aqui. Colocações, algum comentário? Jaqueline?